Áudio do livro O Segredo da Infância, ou A Criança, de Maria Montessori. Capítulo 23. O Silêncio. Um dia entrei na classe levando nos braços uma menininha de 4 meses que eu recebera das mãos da mãe no pátio. Ela estava toda apertada em faixas, como é costume do povo, e seu rostinho era rechonchudo e rosado. E ela não chorava. Causou-me profunda impressão o silêncio dessa criatura e quis transmitir às crianças o meu sentimento. Ela não fez nenhum barulho, disse-lhes, em tom de brincadeira, e acrescentei, nenhum de vocês saberia comportar-se assim. Vi com espanto uma forte tensão nas crianças que me olhavam. Eles pareciam estar na palma da minha mão, sentindo profundamente o que eu dissera. Continuei. Vejam como sua respiração é delicada. Ninguém conseguiria respirar como ela, sem fazer barulho. As crianças surpresas e imóveis prendiam a respiração. Naquele momento, fez-se um silêncio impressionante. Começou a fazer-se audível o tic-tac do relógio, que geralmente não se escutava. Parecia que a menina trouxera dentro de si uma atmosfera de silêncio que não existe na vida comum. Ninguém fazia o mais imperceptível movimento. Então veio-lhes o desejo de sentir aquele silêncio e, portanto, de produzi-lo. As crianças todas prestavam-se a isso. Não se poderia dizer que com entusiasmo, porque o entusiasmo tem algo de impulsivo que se manifesta exteriormente. Tratava-se, pelo contrário, da manifestação de uma correspondência nascida de um desejo profundo. Concordemente, as crianças permaneciam imóveis, controlando até mesmo a respiração, e mantinham-se assim com um aspecto sereno e atento de quem faz uma meditação. Pouco a pouco, em meio ao silêncio impressionante, ouviam-se ruídos levíssimos, como de uma gota d'água ou o pio longínquo de um passarinho. Nasceu desse modo o nosso exercício de silêncio. Um dia ocorreu-me a ideia de aproveitar o silêncio para colocar à prova a acuidade auditiva das crianças. E assim, pensei em chamá-las pelo nome com voz abafada a uma certa distância. Quem ouvisse ser chamado deveria vir para próximo de mim, procurando andar sem fazer barulho. Com 40 crianças, esse exercício de paciente expectativa comportava um esforço que eu acreditava impossível. Por isso levei comigo balas e chocolates para recompensar cada criança que se aproximasse de mim. Porém, as crianças recusaram os doces. Parecia que diziam, não estrague a nossa bela impressão. Estamos ainda no prazer espiritual, não nos faça devagar. Compreendi que as crianças eram sensíveis não só ao silêncio, mas também a uma voz que no silêncio as chamava de maneira quase imperceptível. Vinham lentamente, andando nas pontas dos pés, com cautela, para não esbarrar em nada e para que seus passos não fossem ouvidos. Em seguida, ficou claro que cada exercício de movimento no qual cada erro pode ser controlado, como neste caso o barulho em meio ao silêncio, leva as crianças a aperfeiçoá-lo. A repetição do exercício pode levar qualquer um a uma educação exterior das ações tão perfeita que seria impossível obtê-las através de ensinamentos externos. Nossas crianças aprenderam a se mover entre as coisas sem esbarrar nelas, a correr sem fazer barulho, tornando-se espertas e ágeis, e sentiam prazer na própria perfeição. O que lhes interessava era descobrirem a si mesmas as suas possibilidades e se exercitarem numa espécie de mundo oculto como o é da vida que se desenvolve. Muito tempo se passaria antes que eu me persuadisse de que a recusa dos doces tinha mesmo uma razão de ser. Os doces dados como prêmio e como futilidade representavam um alimento desnecessário e irregular. Pareceu-me algo tão extraordinário que resolvi repetir o teste com insistência, pois sabe-se que é próprio das crianças a gulodice por doces. Eu levei então alguns doces, mas as crianças os recusavam ou metiam-nos no bolso do avental.
Pensando que, por serem tão pobres, desejassem levar doces para a família, eu lhes disse: estes doces são para vocês, e estes outros para levarem para casa. Elas os pegavam, mas metiam-nos todos no bolso do aventalzinho e não os comiam. No entanto, apreciavam o presente, porque certa vez uma das crianças que estava doente de cama, ao receber a visita da professora, ficou tão agradecida que abriu uma gaveta e dela retirou um grande bombom que recebera de presente na escola e lhe ofereceu. O bombom permanecera ali como uma tentação por semanas a fio, mas a criança não o havia tocado. Este fato era tão comum nas crianças que nas sucessivas escolas não poucos visitantes vinham exclusivamente para constatar o fenômeno que foi descrito em muitos livros da época. Trata-se de um fato psíquico, espontâneo e natural, porque ninguém jamais procurou ensinar às crianças a penitência e a renúncia aos doces, e não podia ocorrer a ninguém a ideia, a estranha fantasia de afirmar: as crianças não devem brincar nem comer doces. As crianças rejeitavam espontaneamente aquelas doçuras exteriores inúteis enquanto se elevavam na vida espiritual. Certa vez, uma pessoa distribuiu biscoitos de formas geométricas e as crianças, em vez de comê-los, olhavam interessadamente e comentavam: este é um círculo, este é um retângulo. Também é engraçada a anedota daquele menino do povo que olhava a mãe cozinhar. Ela pegou um pacote inteiro de manteiga e a criança disse: é um retângulo. A mãe cortou uma ponta e o menino disse: agora você cortou um triângulo. E acrescentou: sobrou um trapézio. E não disse a frase costumeira: quero um pedaço de pão com manteiga.